toda vez que você antecipa um recebível no seu banco, você paga um imposto que a empresa do seu concorrente muito provavelmente não paga. E eu não estou falando de centavos, eu não estou falando de dezenas ou até centenas de milhares de reais que saem do caixa da sua empresa todos os anos e vão direto para o ralo, simplesmente porque você assinou o contrato com a nomenclatura errada. Se você é dono de empresa, diretor financeiro, gerente financeiro, enfim, ou toma decisões de crédito, presta muita atenção. A maioria dos empresários acredita que o custo de antecipar uma duplicata se resume simplesmente à taxa de juros que o gerente do banco informou para você aí no WhatsApp. E essa é a maior e mais perigosa ilusão financeira do mercado corporativo brasileiro. Nesse exato momento aqui em maio de 2026, com o crédito espremido, as margens aí da grande maioria das empresas esmagadas, nós temos duas operações que na prática resolvem o mesmo problema, que é o quê? Colocar dinheiro no seu caixa hoje por uma venda que o seu cliente só vai pagar daqui 30, 60 ou 90 dias. De um lado, nós temos o tradicional desconto de duplicatas, todo mundo conhece aí. Do outro, nós temos a cessão de crédito via FDIC. O resultado na sua conta bancária parece o mesmo, mas nos bastidores jurídicos e tributários, a diferença entre os dois é um abismo. Um te pune severamente com impostos, o outro é legalmente isento. E hoje nós vamos abrir aí a caixa preta dessa engenharia financeira. Eu vou te mostrar a matemática exata provando por que o custo efetivo total do seu banco é uma âncora para o seu negócio e como os tubarões do mercado aí operam para fugir legalmente dessa tributação. Mas rapidamente, óbvio, se você não conhece ainda o canal, seja muito bem-vindo aqui à Lente Financeira. Sou o Vini, mais de 22 anos de experiência aqui no mercado financeiro, atuando em várias instituições financeiras no país, atendendo grandes corporações, participando de mesas de negociações. Aqui no canal a gente sempre fala sobre investimentos, economia, finanças de uma maneira geral, notícias que possam afetar o seu bolso como investidor ou você como empresário. E esse é um assunto aqui que eu estava querendo faz tempo falar para vocês também, que tem muita gente que ainda não conhece esse tema aqui, mas bora lá. Bom, para entender a solução, você precisa primeiro entender profundamente o problema, né? Que quando você entra no aplicativo do seu banco comercial lá e clica em antecipar recebíveis, você está contratando uma operação chamada desconto de títulos ou desconto de duplicatas. Como isso funciona na visão da lei, né? Porque precisa entender, né? O banco não está comprando a sua nota fiscal, o banco está te dando um empréstimo. É isso. É um mútuo financeiro. O dinheiro que cai na sua conta é um crédito concedido aí pela instituição bancária, e as suas duplicatas estão entrando como uma garantia colateral dessa operação. Falei bonito, hein? Ó. E aqui que está o gatilho mortal nesse caso, né? No Brasil, toda operação de crédito, toda operação, todo mútuo dispara automaticamente a cobrança do IOF, né? O Imposto sobre as Operações Financeiras. É um imposto federal, implacável e cobrado no ato e que é descontado do valor líquido que você recebe. Você não vê o boleto do IOF chegar aí na sua mesa, não vai aparecer no seu DDA, ele é retido na fonte, né? Hoje aqui em maio de 2026, enquanto a gente grava esse vídeo, o cenário tributário para quem toma crédito não tem espaço aí para amadorismo, né? Então a gente vai olhar para a tabela atual, como que tá, né? A alíquota diária do IOF dobrou, subindo para 0,0082 ao dia. Além disso, né, existe a alíquota adicional fixa de 0,38 que incide com uma taxa de entrada, não importa o prazo da operação. Tudo isso obedece a um teto anual, né, um cap aí que hoje flutua entre 3,38 a 3,95 ao ano. Tá, e o que isso significa? Vamos lá. Isso significa que o seu gerente, quando ele diz que sua taxa de desconto é de 2% ao mês, ele está dizendo apenas uma meia verdade aí, não tá totalmente certa, porque em cima desses 2% a sua empresa vai engolir aí a alíquota fixa de 0,38 mais o 0,0082 de cada dia que faltar para a sua duplicata vencer. E para piorar a ferida, né, o banco ainda vai embutir a famosa TAC, a tarifa de abertura de crédito, tarifa de registro de boleto, tudo mais. E aí o resultado, o seu custo efetivo total, o CET, né, o CET, que é a única métrica que realmente importa, explode. Você achava que estava pagando 2% ali, mas na linha final, lá na última linha da conta, o seu custo real bate aí 2,6, 2,8 ao mês ou mais. Bom, agora vamos olhar para o outro lado do espelho aí, como que a empresa do seu concorrente, que é mais sofisticada financeiramente, faz essa mesma antecipação sem pagar um único centavo de IOF. Ele usa a cessão de crédito, geralmente estruturada através de um FDIC. Bom, FDIC significa Fundo de Investimento em Direitos
creditórios. É uma estrutura de mercado de capitais que junta o dinheiro de vários investidores para comprar, é isso, literalmente comprar contas a receber de empresas. Aí você tem que prestar atenção agora na diferença jurídica de uma operação com a outra. No desconto bancário, você toma um empréstimo, você deixa a duplicata como garantia. É como ir ao banco, pedir um empréstimo pessoal e dar seu carro como garantia da operação. Aí. No FDIC, né, através da cessão de crédito, você está vendendo o ativo. É como se você pegasse o seu carro e vendesse para uma loja aí de seminovos. Você transferiu a titularidade. A Receita Federal e a legislação brasileira entendem que a cessão de crédito não é um mútuo, não é um empréstimo. É uma operação comercial de transferência de titularidade de um ativo. E como não é uma operação de crédito tradicional, a regra de ouro nesse caso, então se aplica, né? A cessão de crédito é isenta de IOF, zero. Nada. E você acha que os bancões não sabem disso? É claro que eles sabem, né? Sem dúvida. E é por isso que todos os grandes bancos comerciais do país possuem os seus próprios FDICs estruturados nos bastidores lá do banco, né? Se você é um cliente premium aí, né, com seus faturamentos estratosféricos aí, os milhões de reais por mês, por ano, o banco pega as suas operações recebíveis e joga para dentro do FDIC deles, oferecendo uma taxa muito menor, porque eles não precisam recolher o IOF. Mas para grande massa, né, de pequenas e médias empresas, eles continuam empurrando o desconto de duplicatas tradicional aí no aplicativo, cobrando imposto, cobrando ataque e sugando as margens aí da sua empresa. Infelizmente, a grande maioria ainda oferece esse produto, né, da cessão aí de direitos creditórios somente para empresas aí com faturamentos a partir de 10, 15 ou 20 milhões de faturamento ano. Bom, teoria é linda, né, mas finança só se prova na calculadora. Então, né, vamos fazer aqui agora o raio-x matemático dessas operações aqui para vocês entenderem na prática como que funciona. Imagine que a sua empresa aí vendeu para um cliente forte lá, normal, né, que você tem uma nota fiscal de 100 mil reais aí para receber daqui a exatos 60 dias, mas você tem a folha de pagamento hoje, você precisa pagar hoje, ou surgiu uma oportunidade aí de compra de matéria-prima à vista com desconto fenomenal e aí você precisa antecipar esse dinheiro agora. Bom, tanto o banco tradicional quanto o FDIC, eles vão te oferecer, nesse nosso exemplo aqui, a mesma taxa de juros nominal, 2% ao mês, tá? Aí você vai olhar e pensa, pô, é a mesma coisa, né? 2% de um, 2% de outro, mesma coisa, certo? Não. No cenário 1, o desconto no banco. Você antecipa 100 mil reais por 60 dias, vamos lá, juros de 2% ao mês, em 2 meses representa 4 mil reais de custo direto, em juros simples, tá? Para facilitar o raciocínio aqui, gente. Agora entra o grande leão aí, né? O IOF adicional de 0,38% em morde 380 reais. O IOF diário, rodando a 0,082 ao dia, durante 60 dias, morde mais 492 reais. Só de imposto federal, você pagou aí 872 reais. Aí o banco adiciona TAC, as tarifas operacionais aí de boleto, registro, consulta Serasa, tudo mais. Vamos jogar abaixo aí, vai, só para título de exemplo mesmo, colocar aí 150 reais de taxas. Qual é a conta final? Juros 4 mil, tá aí na tela, ó, mais o IOF 872, mais as tarifas aí 150 reais, que é igual 5.022 reais de custo. Dos 100 mil reais, cai na sua conta apenas 94.978. O seu custo efetivo total para 60 dias foi de impressionantes 5,28%. Agora no cenário 2 aí a cessão de crédito para o FDIC. Os mesmos 100 mil, mesmo prazo de 60 dias, mesma taxa base aí de 2% ao mês, resultando nos mesmos 4 mil reais aí de deságio. IOF adicional, zero. IOF diário, zero. TAC bancária esmagadora. Nesse caso aí a maioria dos FDICs dilui o custo operacional deles ou isenta a abertura aí na TAC para clientes recorrentes. Mas vamos ser justos aqui, vamos colocar um custo de custódia zero para comparação direta da natureza do produto. Então o custo total exatos aí nesse caso 4 mil reais. Então a sua empresa recebe limpo na conta 96 mil reais. O seu CET cravou então em pouco mais de 4%. Mesmo que a gente coloque uma TAC pequena e as tarifinhas do título aqui, ainda assim o custo vai ficar muito próximo aí a 4% nesse caso. A diferença entre assinar o contrato na aba desconto e na aba cessão foi de mais de R$1.000 aí de economia pura, em uma única nota fiscal de 100 mil reais, uma única nota fiscal. Se a sua empresa, imagina, antecipa R$1 milhão todos os meses, nós estamos falando aí de mais de 120 mil reais jogados no lixo por
ano. 120 mil reais. Se a gente só considerar o IOF, já é uma economia absurda. É um salário de um executivo brilhante ou um orçamento inteiro de marketing aí da sua empresa, que você doou voluntariamente ao sistema de forma de custo de transação e imposto ineficiente. Bom, mas como estrategista financeiro aqui, o meu dever é obviamente te mostrar o jogo completo, com todas as suas camadas de risco. O FDIC é mágico? Não, ele exige um grau maior de maturidade corporativa, sem dúvida nenhuma. Não dá pra gente colocar aqui que todos não vão cobrar TAC de você, não dá pra dizer aqui que todos não vão colocar um monte de tarifa embutida. Sim, acontece, você tem que olhar todas as informações aí que estão no contrato e negociar muito bem antes da operação. Existe um conceito técnico fundamental que você precisa dominar ao negociar tanto com bancos quanto com os FDICs, que é o que? A coobrigação. O que é isso, né? É o direito de regresso. No desconto de duplicatas tradicional, você é coobrigado de forma draconiana, né? Vamos falar assim, se o seu cliente não pagar o boleto lá no dia do vencimento, né? O banco simplesmente entra na sua conta corrente e debita o valor de você. Simples, acabou. Vai cobrar multa, vai cobrar juros punitivos, às vezes muito altos, muito maior do que a taxa que você pagou na operação. O risco de inadimplência continua sendo 100% da sua empresa. No universo da cessão de crédito, a maioria dos FDICs padrão também opera com coobrigação, né? Com o direito de regresso dos títulos. Se o sacado não pagar, o fundo pede que você recompre a duplicata ou substitua por outro. Vai ter os encargos também, né? Porém, no mundo estruturado aí dos FDICs, tem uma outra opção, né? Existem as operações sem coobrigação, ou chamados, né, true sale. Nesse cenário, dependendo da classificação de risco do seu cliente, o fundo compra a duplicata e assume o risco de calote. Se o cliente quebrar, o problema é do fundo, não é mais seu. Seu balanço fica limpo. Evidentemente, né, para uma operação sem coobrigação, a taxa de deságio é um pouco maior, porque o risco foi transferido do seu balanço para o balanço dos investidores. E é óbvio que nesse tipo de operação sem coobrigação, a análise é muito mais criteriosa. Eles não vão analisar só os seus números, só a sua empresa, vai analisar o sacado, os números do sacado, né, o perfil dele, obviamente, se comporta esse tipo de operação. É óbvio, né, que o fundo, o banco, aí, o FDIC, ele não vai às cegas assumir aí o risco de uma operação sem regresso, né? O ponto cego de 90% das empresas é que eles tentam acessar um FDIC mantendo uma mentalidade de banco de varejo. Para um fundo comprar os seus recebíveis, ele não quer saber só do seu score do Serasa. Ele vai analisar a pulverização da sua carteira, o índice de devolução de mercadorias, a solidez dos seus clientes finais e a qualidade, obviamente, das suas notas fiscais. Você troca o custo do IOF pela obrigação de ter uma governança financeira e faturamento minimamente organizado. A economia mudou, o custo de ignorância está cada vez mais caro. Bom, se você chegou até aqui, já percebeu que estruturar a capitalização da sua empresa não é algo que você resolve em 2 cliques aí no celular enquanto está tomando um café. Nós usamos a antecipação de recebíveis como exemplo máximo hoje, mas a verdade é que o mercado está cheio de armadilha e oportunidades escondidas. Você tem outras linhas, você tem capital de giro tradicional, você tem as CCBs atreladas a fundos garantidores como o FGI ou o Pronamp, você tem notas de crédito à exportação que também não tem IOF, e as operações estruturadas de BNDES, linhas de Trade Finance, SC, ACS, você é exportador, importador, enfim. E é aqui que eu jogo a bola para vocês aí agora, né? Como que você escolhe a melhor linha de crédito para o momento exato da sua empresa? Como que você faz isso? Essa é a decisão que separa negócios que escalam de negócios que quebram por asfixia no fluxo de caixa. Eu quero saber a realidade da sua empresa aí. Vamos lá. Quais são as linhas de crédito que você tem mais dificuldade de entender ou que mais pesam hoje aí no seu balanço? É o capital de giro sem garantia real? São as linhas que você tomou do BNDES aí? Conta garantida? Comenta aqui embaixo agora. Eu quero um raio-x sobre a linha X. Se a gente tiver um volume expressivo aí de pedidos nos comentários, eu vou gravar um vídeo exclusivo dissecando cada modalidade, destrinchando as taxas ocultas e mostrando exatamente qual é a melhor opção aí para proteger o caixa da sua empresa nesse momento econômico. É, meu amigo, porque não tá fácil não. A Selic de 14,5%, pagar mais o spread bancário, meu, não falando de um custo aí, às vezes de mais de 25%. Então você precisa saber das oportunidades que tem aí de melhor no mercado. Bom, mas se você agora não tem tempo aí, né, para esperar um próximo vídeo, se a sua empresa fatura aí múltiplos milhões por
procurando, possui uma carteira robusta já de recebíveis, você acabou de constatar aqui nesse vídeo que está deixando uma fortuna aí na mesa dos bancos tradicionais por causa de arranjos tributários ineficientes, nós podemos resolver aí isso para você. Te convido aqui a acessar agora o site da Lente Financeira, né? Tá aí na sua tela, na descrição aqui também, lentefinanceira.com. A Lente Financeira é uma assessoria financeira corporativa de alto nível. Se a sua empresa se enquadrar no nosso perfil aqui de atendimento, nós vamos assumir aí a linha de frente para você, vamos mapear o mercado, vou analisar o seu balanço e buscar as melhores linhas aí, estruturas de crédito para você, seja FDIC, seja um banco, seja uma estruturação de dívida aí mais alongada, para derrubar o seu custo efetivo total aí e devolver o oxigênio financeiro com a sua operação precisa e merece. O link está na descrição aí, no primeiro comentário fixado também. Deixa de jogar o jogo com as regras do gerente do banco, comece a jogar com as regras de investidor institucional, de empresário aí de porte. Não esquece de deixar o like aqui, por favor, né? Se esse conteúdo aqui clareou a sua visão de negócios. Inscreva-se aqui no canal, né? Para você não perder os próximos movimentos aí do mercado corporativo. Deixa no comentário aí se você quer ouvir aí de fato aí a respeito de alguma linha exclusivamente. Se você já conhece esse mercado, se você já faz esse tipo de antecipação, vamos trocar uma ideia. Se inscreve no canal aí, galera. Obrigado mesmo por ficar comigo até o final aqui desse conteúdo. Obrigado, Deus abençoe. Tamo junto, até o próximo. Valeu.